Pessoal, continuar, tá? Segunda parte do nosso estudo, os papéis no casamento. Nosso tema de hoje, os papéis no casamento. Até agora foi só uma introdução, tá, gente? Agora nós vamos ver o papel da mulher. E antes de nós vermos, como é uma parte separada, tem que sempre trazer uma base bíblica, tá? Vamos ler juntos aqui Salmo 129, de 1 até 8. Também é um salmo, pode deixar que eu leia esse daqui. Salmo 129 é um salmo lindíssimo, muito conhecido na Bíblia. Esses dias também fiz um devocional sobre isso. Salmo 129, versículo 1. A Bíblia diz... 128, desculpa, gente. Salmo 128. O título aqui é Temor de Deus e Felicidade no Lar. Quem quer ser feliz aí na sua casa, na sua família, na sua vida afetiva, né? Amorosa, relacional. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, olha aqui a mulher, no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O que é um homem que teme ao Senhor, uma mulher que teme ao Senhor? É uma pessoa que adora a Deus, reverencia a Deus, obedece a Deus, se submete a Deus e leva as coisas de Deus a sério. Aplica os princípios e valores do reino de Deus na sua vida pessoal e familiar. Tá bom? Então a Bíblia está dizendo, o Senhor te abençoe, no versículo 5, desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, ou seja, famílias abençoadas vão abençoar a cidade, vão abençoar as nações. E que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, e a paz seja sobre Israel. Olha que coisa linda. Não é só você que vai ser feliz, os filhos dos teus filhos, os teus filhos, os teus netos, as gerações serão abençoadas, se você andar nos caminhos do Senhor, primeiro versículo, e se você temer ao Senhor. Não é ter medo de Deus, não. É reverenciar a Deus, honrar a Deus, ter medo de pecar e se arrebentar e levar as coisas de Deus a sério, obedecer. Amém? Então você será feliz, você vai trabalhar, do trabalho das tuas mãos comerás, ou seja, você vai desfrutar do fruto do seu trabalho. Você vai se sentir realizado, próspero, abençoado, feliz, e a Bíblia diz que tudo te irá bem. Amém? Quem quer prosperar e ser abençoado aqui em nome de Jesus? Então essa promessa é para nós, tá bom? Agora vamos para o quarto ponto, da onde a gente parou, nossa última ministração agora, os papéis no casamento. O que significa para a mulher agora ser uma ajudadora idônea do seu marido? Em primeiro lugar, é unir-se ao seu marido, ser solidária com ele, ou seja, um só coração, cooperar, ajudar, investir toda a sua sabedoria, toda a sua capacidade, experiência para alcançar um objetivo comum. Qual é o propósito da família, gente? Que a gente falou várias vezes. Promover o amor, a graça e a glória de Deus. Tornar eu, você, os nossos filhos, semelhantes a Jesus. Quanto mais parecido a gente é com Jesus, mais a glória de Deus vai se manifestar no nosso lar, na nossa família. Sim ou não? Esse é o ideal cristão para a família. É claro que vai ter os seus entraves, as suas dificuldades, os seus atritos. Aqui nós não estamos falando que a família é perfeita, tá? Foi uma primeira coisa que eu falei na primeira aula, gente. Tire da tua cabeça esse mito de família perfeita. Não existe família perfeita. Existe família composta de pecadores que vivem debaixo do mesmo teto e que confiam na graça de Deus sobre as suas vidas, a fim de estabelecer uma família cheia de amor, da graça de Deus, para a glória de Deus. Sofia não é perfeita,
Pastor Giovanni não é perfeito, meus filhos não são perfeitos. Nós somos uma família imperfeita. O perfeito é Jesus de Nazaré. E é com Ele que nós queremos parecer, é com Ele que nós queremos viver, é Ele que vai nos dar graça, é Ele que vai nos dar força, é Ele que vai nos capacitar nos momentos difíceis que a gente já viveu como família. É Deus quem vai fazer isso conosco. Amém? Uma das coisas mais lindas, um dos momentos mais lindos que eu vivenciei como família, foi quando, há 4 anos e meio atrás, nós fomos desligados do ministério que a gente estava, da igreja que a gente estava. Tanto eu quanto a Sofia, a gente ficou arrasado, triste, chorosos, sofremos. Mas quando a gente trouxe essa informação para os nossos filhos, aconteceu uma cena que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Um dos meus filhos, o Emanuel, quando a gente explicou, o pai e a mãe tinham sido mandados embora, o pai e a mãe já não faziam parte daquele ministério, que a gente não sabia ainda o que ia acontecer, mas a gente ia colocar tudo diante de Deus, nós íamos buscar a Deus, para que Deus nos direcionasse do que fazer, se a gente ia ficar na cidade, se a gente ia sair da cidade, o que ia acontecer conosco. A gente estava perdido, parecia um cachorro que caiu da mudança. De repente aconteceu uma cena que eu nunca mais vou esquecer. Meu filho foi lá no armário, pegou dentro de uma latinha R$1.000 que ele tinha na mão, que ele tinha na latinha de economia dele, pegou aquela latinha, pegou todo o dinheirinho que ele tinha guardado, entregou na minha mão e falou: papai, se precisar, todo o dinheiro que eu estou guardando aqui, pode usar para a nossa família. Aí eu comecei a chorar, a Sofia começou a chorar, nós olhamos para ele, abraçamos ele, e a gente chegou à conclusão que, glória a Deus, os nossos filhos entenderam o que é ser uma família. Irmãos, a família é provada nos momentos mais difíceis. Sim ou não? Momento fácil, tudo é fácil. Agora, quando tem um momento difícil, as famílias vão ser provadas. Se elas foram construídas sobre a rocha, elas não vão pipocar. Agora, se elas foram construídas sobre areia, futilidade, coisa banal, vaidade, besterol, bobiçada, a família vai ruir. Pelo contrário, com essa situação delicada que nós vivemos, Deus nos deu direção, o pastor Giovanni ficou 7 dias jejuando, Deus nos deu uma orientação, recebemos palavra profética, Deus começou a nos abençoar de tudo quanto é jeito, e nós saímos daquela situação. Imagina uma pessoa que tinha um salário de R$11.000, e no mês seguinte, R$0. R$0. Tivemos que aprender a depender totalmente do poder de Deus. Depender de Deus. Buscar a Deus. Ver os nossos filhos entendendo o momento que a gente está vivendo. Tivemos que tirar eles de colégio particular, botar em colégio público. Não deram um pingo de reclamação, gente. Entenderam, compreenderam o momento que a gente estava vivendo, se submeteram ao nosso comando, à nossa orientação, e Deus foi nos abençoar. Saímos daquela situação. Um mês depois, começamos a igreja. Debaixo da direção, debaixo de palavra profética, debaixo da unção de Deus, da graça de Deus. Por quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica, né? Em vão trabalhos que a edificam. É Deus quem edifica a nossa família. Amém? Quem é o provedor da tua casa? É Deus. Deus nos usa, os homens, os varões aqui, as mulheres também que trabalham, é claro, mas quem é o nosso provedor? Quem é que nos promove? Quem é que edifica o nosso lar? É o Senhor. Então esse é o objetivo comum, gente. A mulher tem que ajudar o homem nesse objetivo comum. Livre de atitudes independentes, mas sim buscar o objetivo comum do lar e da família. Isso ser uma mulher ajudadora idônea,
que adianta, né? O cara está passando um momento difícil, delicado financeiramente, aí a mulher não compreende, não quer perder seus privilégios, começa a meter a boca no homem, começa a desonrar o homem, começa ou ameaça largar o homem por causa de questões financeiras. Que mulher é essa? Quando mais o cara precisa de apoio, ela abandona ele, mete a boca nele, desonra ele, desfaz do cara. Como é que ele vai ter cabeça para se levantar emocionalmente? É reconhecer a autoridade do esposo, não entrando em competição, mas em cooperação com ele. Presta atenção, gente, casamento não é competição. Casamento é cooperação, é parceria, é caminhar lado a lado. Se tivermos muito, amém. Se tivermos pouco, amém. Se tiver picanha, glória a Deus. Se tiver carne de segunda, louvado seja o nome do Senhor. Amém? A Sofia ficou 3 anos da nossa vida, no início do nosso ministério, como obreiro, depois como pastor auxiliar, pastor de jovens. 3 anos sem ter recurso para comprar uma roupa numa loja. 3 anos. Eu me lembro que depois de 3 anos, quando eu vim já para o Paraná, quando eu pisei nessa terra, Deus já abriu o mar, já começou a nos abençoar de tudo quanto é lado. Eu comecei a ganhar 3, 4, 5 vezes o que eu ganhava. Deus começou a prosperar a gente. E aí eu me lembro a primeira vez que a gente chegou, depois de 3 anos de casado, dentro de uma loja, com capacidade financeira para comprar uma roupa. Porque até então a gente vivia ou das roupas que nós trazíamos quando nós éramos solteiros e nós nos casamos, ou então de roupa doada pelos outros. Eu não tenho vergonha de falar isso não, irmão. Eu vivi 3 anos da minha vida, ou com roupa que eu trouxe da minha juventude, e a Sofia, mesma coisa, ou então roupa doada dos outros. Eu tive uma camisa que eu ganhei de um missionário sul-africano. Aquela camisa parecia o povo de Israel no deserto. Durou 17 anos aquela camisa. Eu pergunto para vocês, isso é sobrenatural ou não? Já era usada, durou 17 anos. É uma das camisas que eu mais gostava. Gente, durou 17 anos. Eu nunca vi uma camisa durar tanto. É sobrenatural. Eu me lembro que a gente chorou na loja por poder ter a capacidade de comprar uma roupinha nova para ela, para mim, para as crianças. Valorize os pequenos começos da sua vida. Aprenda, lembra, traga a memória de onde Deus te tirou e aonde você está hoje. O que Deus te abençoou, aonde você chegou. Mas nunca se esqueça de onde Deus te tirou, das dificuldades que você já enfrentou. Amém? Uma mulher sábia está do lado do cara quando ele mais precisa. Está do lado do esposo, apoia, ajuda, não abandona. Isso é mulher de Deus. Ela não entra em competição, ela coopera com o seu esposo. Amém? O homem precisa da ajuda da mulher. O homem precisa do apoio da mulher. O homem precisa da compreensão da mulher, gente. Carinho, cooperação da sua mulher, para que os dois possam cumprir juntos o propósito de Deus para a família. É cumprir suas responsabilidades quanto à criação dos filhos, do cuidado da casa, da alimentação da família. Esse é o papel principal da mulher. Criar os seus filhos, cuidar ali do seu esposo, cuidar da organização do lar, da casa, da família. Amém, gente? Eu aprendi uma coisa como homem casado. Eu não dou pitaco na minha casa para nada. Então, às vezes a Sofia fala, mas o que tu acha disso aqui? Eu falo, eu não acho nada.
Eu tenho minha opinião. Eu poderia externar ela, é claro. Mas eu não falo nada. Quem é a rainha da casa? É ela. Deixa ela escolher, deixa ser do jeito dela. Não tem problema nenhum com isso. Eu nem ligo muito para isso. Só quero que a casa esteja arrumadinha, bonitinha. Só falo para ela, na hora de pagar, deixar comigo. Que a negociação é comigo. Mas eu deixo ela escolher. Ela é a rainha do lar. Tem homem que não deixa a mulher escolher nada. Tem homem que não deixa a mulher fazer nada. Isso é errado, gente. Você está usurpando um lugar que não é teu, é dela. Ela é a rainha do lar. Ela que organiza a casa. Ela quer as coisas do jeitinho dela. Ali é o ambiente onde ela mais vai estar. Então deixa ser do jeitinho dela. Você pode até ajudar, quando ela pedir. Mas deixa ser do jeitinho dela. A rainha do lar é a mulher. Então já aconteceu alguns episódios, eu dar o meu pitaco, a minha opinião, de repente ela tinha uma coisa e fez o que eu falei. Aí o que aconteceu? Me lasquei, gente. Porque daí ela fez o que eu falei, daí ela, mas não gostei. Por que eu fui fazer o teu negócio e tal, não sei o quê. Aí tive que ouvir, aí eu aprendi uma coisa, não sei de nada. O que tu acha? Eu não acho nada, eu acho o que tu acha. Pronto, eliminei essa confusão. Sabedoria, amém? Sabedoria. Cuidado da casa, alimentação da família, criação dos filhos. Trabalhando externamente, ela pode trabalhar externamente, se for necessário, né? Melhorando a renda da família. No caso de enfermidade, às vezes o marido fica doente, a mulher precisa sair para o mercado de trabalho. Ausência, separação, né? Do homem, ou a morte do marido, às vezes a mulher tem que sair para o mercado de trabalho. E tem umas mulheres que são guerreiras, gente, criam os seus filhos sozinhos, às vezes são abandonados pelo marido, e fazem um trabalho assim de tirar o chapéu. Se são crentes, vão ganhar uma coroa lá no céu. Tenho certeza disso. Amém? Quais são as atitudes equivocadas de um homem com relação à mulher, tá? Primeiro, não assumir o seu papel como líder do lar. Nós estamos chamando de ser cabeça. Eu ilustrei sendo locomotiva do trem chamado família. Mulher e filho são vagão. Você é a locomotiva da tua casa. Isso vai trazer, quando ele não assume o seu papel, vai trazer sobrecarga à esposa. Ela ficará esmagada com tantas responsabilidades. Vai ficar esmagada, emocionalmente desgastada. Sua função, querido marido, não é só trazer dinheiro para casa e jogar o dinheiro na mão dela e falar, se vira, mulher. Tem muito homem que faz isso, eu já atendi milhares de casos assim. O homem vai lá, batalha, trabalha, tal, conquista o recurso, chega em casa, joga na mão da mulher e fala, se vira aí com essas crianças, faz tudo aí, se vira. Não é só trazer recursos para casa. Nós estamos vendo aqui, existem outros papéis também que um homem deve assumir dentro da casa. Isso traz um grande desajuste na família, né? Quando ele não assume o seu papel como líder do lar, ou então quando ele começa a anular a mulher quanto à sua identidade e personalidade. É aquele cara manipulador, tirano, que subjuga a mulher, não deixa a mulher fazer nada, não deixa a mulher, né? É um esposo centralizador, manipulador, às vezes cruel, às vezes violento, às vezes abusador emocionalmente falando. Presta atenção, querido, nós não podemos subjugar ou oprimir as nossas esposas. Senão nós vamos ter uma mulher arrebentada emocionalmente dentro da nossa casa. E quem é que vai colher essa mulher arrebentada? Você, bonitão. Então nós não podemos subjugar, né? Deteriorar, despersonalizar as nossas mulheres, oprimir as nossas esposas. Não pode.
atitudes arrogantes, né, de maridos ali, somente vão frustrar e produzir amargura, ressentimento, ódio no coração das suas esposas. O tema principal é anular a mulher quanto à sua identidade e personalidade. Ela não pode ser quem ela é. Ela não pode querer determinadas coisas que ela quer. Ela tem que se transformar num ser que ela não é. Isso não é saudável. Isso não é de Deus. Você não pode fazer isso, gente. Nós temos que respeitar as individualidades. Fala comigo, Deus respeita a minha individualidade. E por que a gente não respeita a individualidade do outro? Muitas vezes a gente quer que o outro seja do jeito que a gente acha que ele tem que ser, sendo que o outro é o outro. Tem a sua personalidade, tem a sua individualidade, tem os seus desejos, tem os seus anseios. Respeite as diferenças. Fala comigo assim, as diferenças se complementam, se completam. Graças a Deus que nós somos diferentes. Senão ia ser a coisa mais chata e enfadonha do mundo. Ó, às vezes tem uns casais mentirosos que chegam para mim e falam: ah, pastor, eu e a minha mulher, nós nunca brigamos. Eu falei: irmão, para. Para de migué, para de mentira, que isso é mentira. Não existe um casal que não tenha atrito, conflito, uma hora ou outra sai a faísca. É mentira, para desse negócio. É claro que aqui eu não estou fomentando briga e confusão dentro de casa, dentro do lar. Sim ou não, irmãos? Deus é contra isso, é claro. Mas não tem como, gente. Às vezes, nas diferenças de pensamento, nas diferenças de personalidade, vai acontecer atrito. Vai acontecer atrito, não tem como, gente. São pessoas distintas, diferentes, com pensamento diferente, com backgrounds familiares diferentes. A gente pode conversar, a gente pode expor sentimento, aquilo que nos chateia, aquilo que não nos agrada, a gente tem direito de falar isso. Isso faz parte da boa comunicação. Saber o que o outro pensa, o que o outro deseja, o que o outro não gostou, o que o outro não quer. Tu não é obrigado a fazer, mas tem que ouvir. Filtre aquilo. Se você está errando, peça perdão, conserte, corrija aquele comportamento, aquela atitude, aquela situação. Nunca é tarde para melhorar o relacionamento, gente. O bom casamento, gente, é como um vinho antigo. Quanto mais os anos se passam, melhor é o sabor do vinho. Mais o vinho vai se aperfeiçoando. O bom casamento é assim. Você sabia disso? Os vinhos, quanto mais tempo tem, todas as bebidas destiladas e as bebidas, né, fermentadas, quanto mais antigo, mais valorizado é. Tá? Não estou fomentando aqui embriaguez, nada disso. Pelo amor de Deus, estou só trazendo um elemento do mundo natural e fazendo uma correlação com um bom casamento. Quanto mais o tempo se passa, melhor o casamento tem que ficar. Melhor, mais saudável, mais abençoado, mais aperfeiçoado. Os dois cada vez se conhecendo mais. Melhor tem que ficar o casamento. O casamento é comparado com vinho na Bíblia. Então não estou trazendo isso do nada, tá? Delegue funções para a mulher, reconheça o valor dela e apoie a sua esposa. Apoie a sua esposa. Apoie, incentive, reconheça o valor dela. Não canse de dizer que você a ama. Delegue funções, entregue funções para ela.
Confia, entrega e confia. Descansa. Pois só cobre o resultado, é claro. Como tudo que é delegado. Amém? Ah, não sei fazer. Espera aí que eu te ensino. Quais são as atitudes equivocadas agora da mulher, tá? Nós vimos até agora do homem, e são duas principais, né, que nós falamos. Agora, as atitudes equivocadas da mulher, gente. Primeiro, usurpar o lugar do marido. Querer ser o homem da casa. Querer mandar no homem. Querer comandar geral todo mundo. Não anule o seu marido, gente. Valorize o seu esposo. Na Segunda Guerra, né, Mundial, os homens se ausentaram, foram para a guerra. E as mulheres tomaram seus lugares. Muitas não souberam devolver de volta o posto do marido quando o marido voltou da guerra. A gente não pode fazer isso, gente. O marido saiu, é claro, daí a mulher tem que assumir funções que são necessárias para o bom andamento da casa. Sim ou não? Sim. Mas o marido voltou, opa, volta, assume teu lugar aqui. Quando ela lidera, viola a lei de Deus, que quem é o cabeça do lar? O homem. Arruína o marido se sente arruinado como homem, dentro da sua masculinidade. Se sobrecarrega a si mesma, ficam mulheres sobrecarregadas e acaba se atrapalhando, gente. Mulheres estabanadas, toda atrapalhadas, sobrecarregadas, porque assumiram uma função, um papel que não é delas. Os nervos se alteram, vive tensa, não descansa em Deus, não conhece o repouso trazido pela submissão. Lembra-se que submissão é proteção. Quando você está submisso ao Estado brasileiro, você é protegido pelo Estado brasileiro. Agora, quando você se rebela contra o Estado, você vai receber punição. A saúde é abalada quando a mulher não se submete ao seu esposo. Outra atitude equivocada da mulher é ser independente do marido. Ah, eu vou fazer as coisas do meu jeito, não estou nem aí para você, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Ah, é? Muitas acabam buscando uma independência pessoal, né? Às vezes ficam ouvindo das suas mães, homem não presta, homem não vale nada, tal, não sei o quê. Aí quando chega no casamento, buscam independência pessoal, objetivos próprios, né? Dão prioridade à profissão em vez do lar. Voltando a falar, nada contra você ter uma profissão, uma vocação, você ter um trabalho, produzir riqueza, desde que isso não destrua o seu lar. Que some com o teu lar, não destrua o seu lar. Dão prioridade à profissão em vez do lar, fazem os seus programas, desvalorizam as atividades com a família e acabam abandonando seus homens e seus filhos em casa. Gente, o que tem de mulher descabeçada hoje, destrambelhada, que é mãe de família, né? Que é mulher de casa, que é esposa e quer ser mocinha, quer ser adolescente, quer se vestir igual adolescente. Para com isso. Você não entendeu que você casou? Quando você casa, tudo muda na sua vida. As relações mudam, as amizades mudam, os afetos mudam, as responsabilidades mudam. Tem um pastor lá de Curitiba, o pastor Cote, ele diz que quando você casa, Deus quebra o vaso. Quem é o vaso? Você e eu. Nós. Quando você tem filhos,
Deus termina de pisar nos cacos. Vamos falar junto? Quando eu caso, Deus quebra o vaso. Quando eu tenho filhos, Deus pisa nos cacos. Ou seja, casamento é igual a quebrantamento. Ou você amadurece, ou você vai ser uma eterna criança por resto da vida. Vai dar trabalho para o cônjuge, vai dar trabalho para os filhos, vai envergonhar os pais, porque não entendeu os processos de Deus para te amadurecer e você ser aquilo que você deveria ser em Deus. Amém? Claro, amados, eu não estou aqui falando de ninguém aqui, vocês estão me entendendo, né? Estou dando aula. Isso aqui é principalmente meus ouvintes da internet. Não pensa, ai, o pastor está falando comigo. Não, calma, não é ninguém aqui, é ensinamento bíblico. Estou só ilustrando as coisas que acontecem aqui no dia a dia das pessoas. Mulheres que leem um livrozinho de romance erótico, abandonam seus maridos e seus filhos para viver um romance fora do lar, fora da família. Homens que fazem a mesma coisa. São presos muitas vezes na pornografia, nos filmes eróticos, acabam se envolvendo com mulheres que não valem nada, abandonando os seus lares e suas famílias em busca da felicidade. Amém? Por último, não compartilham áreas da sua vida, quer dizer, às vezes se abre com os caras lá de fora, com as amigas lá de fora, com as fofoqueiras lá da rua, do salão, em vez de abrir o coração com o seu esposo, seu marido, ou então no mínimo com uma irmã madura, uma obreira, né? Um pastor, uma pessoa preparada para te ouvir, te ajudar de verdade. Abrem o seu coração com as pessoas de fora. Não compartilhem áreas da sua vida, não se interesse com a amizade com o seu marido. Isso leva à deteriorização do lar. O lar vai se ruindo, destruindo, se esfacelando, se moendo, se acabando. Irmãos, casamento é igual a uma plantinha num vaso. Precisa ser cuidado, precisa ser regado, precisa ser vigiado, precisa ser zelado. Amém? É igual a vida cristã. Se não for cultivada, zelada, vigiada, cuidada, ela vai para o pau. Ela se acaba. Responsabilidades específicas do homem, gente. Primeiro, como eu falei, governar o seu lar. Aqui a gente está fazendo uma recapitulação das responsabilidades de cada um, tá bom? Governar o seu lar, está ali os textos bíblicos, 1 Timóteo 3,4, 1 Timóteo 3,12. Trabalhar para prover a família, isso é papel do homem, a mulher pode ajudar. Mas quem é o responsável da provisão na família? É o homem, a não ser que ele esteja doente, incapacitado, né? Aí é outro caso. Aí é uma exceção à regra de Deus. Mas se ele tiver condição, trabalhar para prover a família. Ah, pastor, mas meu marido ganha menos do que eu. Não tem problema. Mas ela está vendo ele trabalhar, está vendo ele lutar pela família, ele está ajudando você, você está ajudando ele. Glória a Deus. Ele não é um acomodado, um folgado, um preguiçoso. Terceiro, gente, amparar, proteger e cuidar. Homens corajosos, homens valentes, homens que protejam as suas esposas, protejam as suas filhas, protejam os seus filhos dos perigos lá de fora, gente. Assumir um papel preponderante na formação dos seus filhos homens. Quem é que tem que ensinar os filhos homens a serem homens? É você.
Agora, se você delegar isso para a tua mulher é sensível, ela é emotiva, ela é chorosa, ela vai criar os filhos do jeito dela. O que vai acontecer com os filhos? Vai pegar as características dela e não de um homem. Quem é que tem que falar sobre a vida sexual? Quem é que tem que ensinar o filho o perigo da pornografia e da imoralidade? Quem é que tem que ensinar os filhos, a trabalhar, a se empenhar, a ser responsáveis? O homem, gente. E os filhos homens estão olhando para os seus pais. Um pai mole vai dar um filho mole. Um pai firme vai dar um filho macho, firme, corajoso, valente. Então, outra coisa importante, assumir o papel principal na disciplina e correção dos filhos. Quer dizer, se o marido está em casa, quem é que tem que passar a varinha no filho? O pai. Quem é que tem que colocar de castigo o filho? O pai. Quem é que tem que exortar o filho quando ele está errado, ou a filha? O pai. Se o pai não estiver em casa, a mulher assume esse papel. O pai chegou em casa, quem é que assume esse papel? O homem. Quem é que tem mais autoridade para exortar os filhos? O homem. Quem é que tem que ser mais temido dentro da casa? O homem ou a mulher, gente? O homem. Presta atenção, gente, os teus filhos têm que te amar, mas também têm que te temer, gente. Assim como é Deus. Nós amamos a Deus, mas nós também tememos a Deus. Sim ou não, gente? Sim. Ser o sacerdote, líder espiritual na casa, não é a mulher. Geralmente os homens terceirizam isso para a mulher. É a mulher que tem que ir na igreja, é a mulher que tem que levar na escolinha dominical, é a mulher que tem que fazer tudo. Não. Isso é papel do homem. É a mulher que tem que orar na hora da refeição. É a mulher que tem que ensinar a Bíblia para os filhos. Não. É você, homem. Por isso você sempre tem que estar na frente da sua mulher. Ah, pastor, mas eu estou atrás. Então vai correndo e passa para frente. Porque quem tem que ter o papel principal, segundo a perspectiva de Deus, somos nós, os homens. Ser o sacerdote, ser o intercessor, ser aquele que ora pelos seus filhos, o líder espiritual na casa. Quem é que tem que ocupar os cargos de liderança na igreja principais? Os homens. As mulheres precisam se sentir protegidas. Vamos lá, resumidamente, tudo que nós falamos, estamos resumindo de novo. Quais são as responsabilidades específicas da mulher, gente? Dedicar-se na criação dos filhos. Essa é a principal função de uma mulher, ser esposa e mãe de filhos. Ser esposa e mãe. Está ali em 1 Timóteo 2,15. Joãozão, isso aí é importante tu ler, tá? 1 Timóteo 2,15. Lê lá para nós, bem alto. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Olha ali, mulheres que sejam exemplo na fé, mulheres que sejam exemplo no amor, e mulheres que sejam exemplo no quê? Santificação. Mulheres santas, mulheres de Deus. Olha só. Segundo, 1 Timóteo 5,14. 1 Timóteo 5,14. Vai lá. Quero, portanto, vai lá. E Adão não foi enganado. Peraí. 1 Timóteo 5,14. 1 Timóteo. 1 Timóteo 5,14. Vai lá, eu vou ler aqui. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos
Sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Você ficar viúva e for nova, o que Deus quer? Que você se case. É claro que Deus te respeita se você não quiser casar, não tem problema nenhum. Mas o ideal de Deus é que se casem, criem filhos, porque provavelmente aqui as viúvas ainda não tinham filhos, que gerem filhos, que sejam boas donas de casa, sejam excelentes mães, mulheres, esposas, criem os seus filhos no temor do Senhor, e não deem ao adversário, ou seja, aos inimigos de Deus e ao demônio, ao diabo, ocasião favorável de maledicência. Uma das piores coisas do mundo é uma má mãe e uma má mulher. Sim ou não, gente? Uma mulher mal falada, uma mulher lambona, uma mulher porca, uma mulher que larga os seus filhos às traças. Vocês acham que o evangelho não vai ser desonrado com isso? Uma mulher que larga os filhos na rua, uma mulher que não está nem aí para os seus filhos, não faça comida para eles, não cuide da casa, deixa a casa toda porca. Uma vez eu entrei na casa de uma irmã, parecia um ninho de rato, gente. A casa porca, uma casa suja, cheia de lixo, cheia de coisa, uma coisa nojenta. Tenho certeza que estava cheio de demônio aquela casa. Porque os demônios adoram lugar sujo, lugar bagunçado, lugar nojento, eles adoram. Assim como os ratos. Um rato é símbolo do demônio. Sabia disso? E tem mulher que é assim. Quer viver a coisa para fora, quer ter seus hobbies, quer sair com as amigas, quer ficar visitando as lojas, quer ficar gastando o que não tem e deixa os filhos e o marido nas traças. É uma vergonha para a sogra, uma vergonha para a mãe, uma vergonha para a vizinha, e o evangelho sendo maculado. É isso que está dizendo a Bíblia. Dedicar-se na criação dos filhos. Cuidar da família, e aqui cuidar da família é das roupas, é das refeições, né? Que coisa linda, uma mulher que cozinha bem, uma mulher que lava roupinha, né? Uma mulher que sabe, pendura as roupinhas, passa a roupa, sabe costurar. Eu acho tão lindo isso. Ela deve ser a rainha do lar. Ela deve cooperar para melhorar as finanças da família, gente. A mulher não foi chamada para quebrar o marido financeiramente, para quebrar as finanças do lar, gente. O que tem de mulher destrambelhada, descabeçada, consumista, que envergonha o seu nome, que detona com o nome do marido, com o nome da família. E às vezes crente, gente. Crente passando vergonha na praça, passando a vergonha no comércio, dando cheque sem fundo, devendo, não indo nem, né? Tá nem aí. Você foi chamada para cooperar para melhorar as finanças da família. Leia lá Provérbios 31. A mulher virtuosa, ela ajudava o marido, ela administrava as coisas, ela administrava as servas, ela produzia riqueza, ela vendia coisas, ela fazia um monte de coisa para ajudar a família. Por isso ela era honrada, por isso ela era louvada pelos filhos, por isso ela era louvada pelo marido, por isso seu marido era um homem de honra na cidade. Ser um exemplo de mulher para as filhas, gente. A sua filha vai ser um reflexo de você como mulher. Grandes filhas são frutos de grandes mulheres. Tito 2, 3 a 4. Ensinar também os princípios da palavra de Deus, aconselhar os filhos. Gente, se tem uma coisa que a mulher é gabaritada e capacitada, é isso aqui. Às vezes os filhos têm dificuldade de ouvir o pai, mas se a mãe falar, ele escuta.
Porque às vezes a mulher tem um lugar especial no coração dos filhos. Sim ou não? Sim ou não, gente? Ensinar os princípios da palavra e aconselhar os filhos. Está aqui, 2 Timóteo 1,5, 2 Timóteo 3, 14 a 15. Respeitar e honrar o seu esposo. Nós lemos aqui inicialmente que a mulher honre o seu marido, que a mulher admire o seu marido, que a mulher trate com carinho, com respeito o seu marido. E vice-versa. Para o homem é a mesma coisa. Se você semear honra, você vai colher honra. Se você semear desonra, você vai receber desonra. Se você semear amor, você vai receber amor. É possível um homem nunca desonrar e xingar e ofender a sua mulher? Sim ou não, irmão? Vocês acham que é possível isso? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Sim, é possível. É raro, é difícil, é quase missão impossível, mas não é impossível. Amém? É possível sim. É possível sim. É possível. Respeitar e honrar o seu esposo. Desenvolver a sua vocação profissional em Deus. Deus não é contra a sua profissão. Deus não é contra a mulher trabalhar fora, desde que ela não deixe um déficit aonde? Na sua casa. Se inverter os valores, está errado. Desenvolver a sua vocação profissional em Deus. E às vezes você vai ter que abrir mão da sua vocação profissional em prol da família. Deus vai se agradar disso, gente? É claro. É claro que sim. E você vai colher dos frutos lá no futuro. Vai colher, pode ter certeza, porque você obedeceu a Deus. Para terminar, gente, quais são as responsabilidades em conjunto? Vocês viram que tem responsabilidade de homem, responsabilidade de mulher, o que um homem não deve fazer com a mulher, o que uma mulher não deve fazer com o homem, o que Deus espera de cada um deles e quais são as responsabilidades conjuntas que os dois precisam estabelecer juntos, como casal, como família, como matrimônio. Primeiro, planejamento familiar. É conjunto. Quando é que nós vamos tirar férias? Quando é que nós vamos estabelecer um culto doméstico aqui na nossa casa? Quando é que nós vamos ler a palavra junto, orarmos juntos aqui? Planejamento. Planejamento familiar. Férias. O que nós vamos fazer? O que você acha disso? Amor, o que você acha disso aqui? Planejamento familiar. Administração das finanças em conjunto, gente. É claro que o homem tem proeminência, ele tem maior responsabilidade, ele deveria trazer maior número de recursos para dentro da casa. Sim, é ele. Mas os dois em conjunto precisam orar, precisam buscar sabedoria de Deus, prudência, para tomarem as melhores decisões em conjunto. Amém? Por exemplo, sempre que eu vou comprar ou fazer algum grande negócio, eu pergunto para minha esposa, o que você acha? Vamos orar sobre isso? Se ela não tem paz, eu não faço aquilo. Eu não faço. Eu entendo que Deus está usando ela para pisar no freio. Eu tenho direito de ir lá e fazer o negócio? Sim, eu sou o cabeça, eu posso. Mas se ela não tem paz, eu entendo que é um freio de Deus na minha vida. Eu não faço. Até porque se der errado, o homem se lasca lá na frente. Sim ou não? Vai ter que ouvir, não deveria ser, mas às vezes acontece. A mulher fica com raiva e vai ter que ouvir o que não deveria ouvir. Então, irmão, tenha prudência, tenha sabedoria, decisões grandes. Claro que eu não estou falando comprar uma coxinha, comprar uma garapa, Você não precisa, Você não precisa, amor, vamos sentar aqui para ver, eu quero comprar uma coxinha, o que você acha? Não, pelo amor de Deus, estou falando coisa grande.
Um carro, uma casa, um terreno, um investimento. Conversa com ela. Conversa com ele. Às vezes eles vão ser, o outro vai ser um instrumento de Deus, ou para te frear, ou para confirmar aquilo que você tem no coração. Até porque os dois vão sofrer as consequências de uma decisão certa ou errada na área financeira. Então nada mais justo do que vocês tomarem uma decisão em conjunto. Amém, gente? Aquisição de novos bens da família, decisão junto, tem muito a ver com a parte de cima ali. Educação dos filhos, precisa ser um trabalho em equipe. Eu ajudo, você me ajuda, né? Eu me lembro que veio a primeira filhinha, Sofia era aquela super mãe, né? Queria fazer tudo, tal, não deixava fazer nada, eu me acomodei. Tá bom. O homem geralmente se acomoda, né? Quando tem uma super mãe, uma super mulher. Aí veio o segundo filho, ela começou a ficar sobrecarregada e tal, e eu já estava acomodado do primeiro. Aí veio o terceiro filho, eu vi que ela começou a ficar sobrecarregada, ela falou, amor, eu preciso da tua ajuda. E aí eu comecei a ajudá-la mais, e a gente foi se ajudando, trabalhando em equipe, né, dando banho nas crianças, ajudando, trocando a fralda e tal. E graças a Deus, os 3 filhos me ajudou a ser um pai melhor. Até hoje estou aprendendo, não sou perfeito, né? Sou um pai com as minhas deficiências, mas com a graça de Deus, gente, junto, num trabalho de equipe, nós estamos educando os filhos. Um exemplo foi aquele que eu citei para vocês. Sim ou não, gente? Sim. A educação dos filhos é um trabalho de marido e mulher. Não é só da mulher, não é só do pai, é dos dois em conjunto. Amém? É claro, eu não sei que tem um caso de viuvez, de divórcio, que daí é uma outra questão, Deus capacita você a exercer temporariamente ou para sempre, de acordo com a sua vontade, de querer se envolver com alguém ou não, a exercer os 2 papéis da melhor forma possível. Às vezes também os avós ajudam nisso, sim ou não, gente? Sim, às vezes os avós ajudam na criação dos filhos. Mas não é responsabilidade dos avós, gente. Aprenda isso. Avô e vó é para ser avô e vó. Pai e mãe são responsáveis dos filhos. Eles podem auxiliar, ajudar, mas a responsabilidade é nossa como pai. Cuidado também com a sua vida espiritual, né? Um precisa apoiar o outro, motivar o outro. Vamos na igreja junto, tal, vamos, amor, tal, quero tanto isso, aquilo. Vamos ler aqui, compra um devocional. Eu não gosto de ler a Bíblia, então vamos ler um devocional aqui junto, uma historinha aqui junto, tal. Você tem que usar estratégia, sabedoria, motivar o seu cônjuge. Nem sempre ele vai querer vir na igreja, né? Mas você motivando com sabedoria, ajudando, companheirismo. Cuidado da vida espiritual um do outro. Eu acho lindo isso. Casais vindo na igreja juntos, né? Ou então, claro, às vezes o marido não é crente, mas lá na sua casa você está fazendo a tua parte, você está iluminando o teu lar, a tua família, você está sendo uma grande mulher, um grande homem. Lá dentro você é a luz de Deus dentro da sua casa. Você está iluminando lá. E Deus vai te usar lá. Formação do caráter e dos bons hábitos dos filhos. Quem é que tem que educar os seus filhos, gente? É professor? É a diretora da escola? É o policial? Não. É um instrutor? É o professor de educação física? Não. Quem tem que educar o seu filho é você. Quem tem que formar o caráter do seu filho não é o pastor, não é o professor, não é o policial, não é o monitor da escola, não é a psicóloga. Quem tem que formar o caráter e os bons hábitos dos seus filhos é você. A ser asseadinho, a tomar o banho direitinho, a ser um menino limpinho, cheirosinho. Amém?
a lavar uma loucinha, sujou, vai ter que lavar. Ensinar a cozinhar, ensinar também a passar uma roupa. Tem que ensinar, às vezes teu filho vai morar sozinho, vai ter que se virar. Quem é que ensina isso? Bons hábitos e forma o caráter dos filhos? Os pais. As questões sexuais, gente, ali, 8, 9, 10 aninhos, você vai ter que ensinar. Porque se você não ensinar, o mundo lá fora vai ensinar errado. Do jeito deles, todo estrambelhado. O coleguinha vai ensinar, a amiguinha, o traficante. Quem é que tem que ensinar? Você. É claro que filho e filha, gente, pode acontecer de tudo. E nem tudo é responsabilidade dos pais. Se você ensinou, se você orientou, se você foi um bom pai, cumpriu as suas responsabilidades e o teu filho se desviou, se destrambelhou, quem é que é responsável? Ele lá. Precisa saber se você assumiu o teu papel como pai, como mãe. Ok? Continuando. Apoio e controle dos estudos deles. Quem é que tem que cuidar? Quem é que tem que ver o boletim? Quem é que tem que ir lá na escola, na reunião de pais? Você. É fácil isso? É agradável isso? Não. Teu filho aprontou, quem é que tem que ir lá com a orientadora, a coordenadora? Você. Não é o vovô e a vovó. É você, papai e mamãe. Cuidado da saúde. Quem é que tem que levar para o hospital? Quem é que tem que procurar o bem-estar? Quem é que tem que procurar momentos de lazer com os seus filhos? O pai e a mãe, gente. Vai comer um pastelzinho, vai tomar uma garapa, vai andar de bicicleta, vai jogar bola com ele, vai fazer uma trilha na mata. Gente, se tem uma coisa, um dos maiores tesouros desse mundo é você investir recursos no lazer com a sua família. Essa é uma das maiores riquezas que existe no mundo. No mundo. Não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma e perder a sua família. Se tem um tesouro que você tem que investir, é na sua família. Agora mesmo, fiquei 11 dias andando igual um doido, visitando um monte de lugar, tirando um monte de fotinho da minha filha, por amor a ela. Me arrebentei, não descansei, estou mais cansado do que quando eu fui. Claro que o lugar era lindo, lugar maravilhoso e tal, economizamos um tempão para podermos fazer isso, por amor a ela. Ela pagou a passagem dela, eu paguei a minha, eu ajudei, ela também ajudou e assim por diante. Não foi fácil, mas por amor a gente deixa marcas indeléveis no coração dos nossos filhos. Não era a programação que eu queria fazer, você pode ter certeza. Eu queria estar aqui em Foz descansando, num hotel maravilhoso, dormindo. Queria 1000 vezes estar aqui descansando. Mas por amor à minha filha, em meio à data de aniversário dela, um sonho dela de ir em um determinado lugar. Quando a gente ama, a gente se sacrifica. Amém? Amém, gente? E claro, quando a gente faz o que a gente ama, sempre a gente se realiza também, tá? Não estou dizendo que foi uma cruz, mas não foi fácil, foi uma canseira. Eu já tinha ido lá 2 vezes, mas por amor a ela, eu fui novamente realizar um sonho da minha filha. Me lembro que uma vez peguei os 2 menininhos, meus 2 filhos, Emanuel e Miguel, com 2 mochilinhas nas costas. Nós fomos de ônibus até São Paulo, pegamos o metrô até o aeroporto, do aeroporto fomos para o Chile, eu e os 2 menininhos. Cara, foi uma das viagens mais lindas, mais maravilhosas que a gente fez na vida. Ele tinha 12 e o outro tinha 13,
O pai e seus 2 filhos passeando lá no Chile, 10 dias. Gastei na época acho que uns 5 mil reais, parcelado um monte de vezes lá. Mas foi o maior investimento que eu fiz na vida dos meus filhos. Até hoje eles lembram dessa viagem. Invista naquilo que é mais importante para Deus e para o seu coração. Invista, gente. Vale a pena fazer isso. Fico muito feliz de ver o Edmilson. Várias vezes eu vejo ele fazendo isso. Eu fico super feliz, Edmilson, como teu pastor. Isso, né? Investe tempo com a esposa, investe tempo com os filhos para passear. É isso mesmo, cara. Esse é o maior tesouro que a gente pode ter nessa vida. É a maior alegria. Amém? Seja numa praia, seja numa... Uma vez eu passei a virada do ano no meio do mato, gente, acampando com os meus filhos. Lá em Prudentópolis, no lugar mais lindo aqui do Paraná, coisa mais linda. Eles na barraca e eu e a Sofia na barraca. Ela caiu um pau d'água no dia lá. Aí eu e a Sofia lá com medo de chover dentro da barraca, aquela furdunço lá no acampamento. As molecadas, os meus 3 filhos numa outra barraca, pulando para lá e para cá. Eles não esquecem dessas coisas. Vocês estão entendendo, gente? Invista naquilo que é mais precioso para o seu coração. Deixar marcas indeléveis no coração dos seus. E às vezes não precisa ser coisa cara, gente. Às vezes é uma garapa com pastel, às vezes é um caldo de, né, andar de bicicleta, às vezes é ver o seu filho jogar e você vibrar com ele a vitória dele. Às vezes é comprar um presente que o seu filho gosta. Às vezes é adquirir a primeira moto, o primeiro carrinho para o seu filho, com muito esforço seu. Você está ajudando eles, você está projetando eles para o mundo, para que eles tenham estrutura de começar a vida deles. Cuidado da saúde, cuidado do bem-estar, cuidado do lazer. Lazer também é um tesouro para a família. Realização da obra do Senhor em parceria, né? Marido, mulher, pais e filhos. A boa comunicação no lar é importante, os 2 precisam ter essa comunicação, conversar, falar. Você pode conversar sem brigar, gente. Sim ou não? Sim. Você pode abrir o coração com o outro sem brigar. Você pode expressar sentimentos sem ferir e machucar. Que haja respeito, que haja amabilidade. Sejam amáveis um ao outro, como diz a Bíblia Sagrada. Compreender e valorizar o ponto de vista do outro. Não é só o meu, o do outro. Nem sempre você vai ter a razão, gente. O Casados para Sempre nos ensina o seguinte: o que é mais importante? Você ter a razão ou você ser feliz? Ser feliz. Então eu posso até não ter razão. Eu posso até ter que pedir perdão por alguma coisa que eu acho que eu nem fiz. Mas se o outro está dizendo que eu fiz, se quebrante, peça perdão. Na tua cabeça você não fez, mas se o outro achou que você fez, peça perdão. É uma coisa tão linda isso, gente. Cicatriza, cura feridas, restaura relacionamentos, é pedir perdão. O problema é que muitas pessoas pensam que quando você pede perdão, você diminui. Não, pelo contrário, do ponto de vista de Deus, Deus te eleva a um novo patamar. Você cresce quando pede perdão. Quando você se humilha, Deus exalta. E quando você se exalta, Deus te humilha. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Amém? Compreender e valorizar o ponto de vista do outro. Gostaram, gente, desses assuntos? Aprenderam bastante? Glória a Deus. Amém? Então vamos orar, tá bom? Espera a sua oração e aí pode fechar lá, beleza?
Feche seus olhinhos, coloque obrigado por vir hoje, pela minha aula, tá? Venha todas as aulas que você puder. A gente vai disponibilizar esse material também. Logo que eu chegar em casa, a gente... tem a chamada, né? Só que depois da oração, me lembra, eu vou fazer a chamada, tá bom? Então, assim, esse material a gente vai disponibilizar na internet também. Você pode mandar para o teu cônjuge, você pode mandar para a tua amiga, você pode mandar para as outras pessoas. A gente só não vai divulgar isso, porque é uma coisa fechada do Instituto Bíblico aqui, tá bom? A gente vai disponibilizar futuramente. Todas essas aulas vão estar gravadas, vão ser online. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? E tá lá nos nossos canais da igreja, aí canal do pastor Giovanni, tá lá à disposição. Quem quiser pegar, mandar para tudo quanto é lugar, fica à vontade, tá bom? Então vamos lá, vamos orar, feche seus olhinhos, coloca a mão no seu coração, pode ficar de pé, isso, para nós encerrarmos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra tão linda, do Salmo 127, do Salmo 128, de Efésios 5, de 22 a 31, tantos textos aqui mencionados, tantos princípios ensinados. Ó Deus, quando olhamos para tudo isso, o que o Senhor espera de nós, o que o nosso cônjuge espera de nós, o que os nossos filhos esperam de nós, o que a sociedade espera de nós, o que os nossos pais esperam de nós, muitas vezes, ó Deus, nos sentimos fraquejando, debilitados, incapazes diante de tantas responsabilidades. Mas a tua palavra diz que nós somos capazes. Se o Senhor nos entregou uma família, filhos, cônjuges, pessoas para amarmos, pessoas para nos relacionarmos, ó Deus, é porque nós temos a condição, com a ajuda de Deus, com a tua graça, com a tua força, de sermos melhores a cada dia, de construirmos famílias fortes, que vão estabelecer igrejas fortes, sociedades fortes, cidades abençoadas, nações abençoadas, através de famílias funcionais, abençoadoras, em nome de Jesus. Essa é a promessa de Deus. Lá com Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O desejo do Senhor é abençoar as famílias. O desejo do Senhor é estabelecer gerações, legado, famílias abençoadoras, Pai. No nosso tempo, na história da igreja, na nossa cidade, na nossa casa, Pai, que a nossa casa seja um pedacinho do céu e não um pedacinho do inferno. Que seja um pedacinho, ó Deus, do lar celestial, da nova Jerusalém, e não um pedacinho do Hades, do lago que arde com fogo e enxofre. Que sejamos instrumentos de Deus e não de Satanás e seus demônios. Que venhamos a edificar com cooperação com Deus, lares abençoados, cheios de amor, cheios de graça, para a glória de Deus, abençoados por Deus, capacitados por Deus, para a glória de Deus, Pai, que possamos construir a nossa casa sobre a rocha. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Joãozão, pode fechar. Glória a Deus. Só